Não olha pra mim com essa cara, não, que a culpa não é minha, não, hein, nem. Quem tá falando aí? Já liberou o porte de arma pra você? Ah. Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa última matéria. Então, nós começamos a ver processos de derivação de palavras e agora nós vamos terminar. Então, vamos lá. Processo de derivação de palavras, nós vimos qual? Derivação prefixal. Quais, né? Sufixal, prefixal e sufixal. E vimos ainda outra. Parassíntese. Ou parassintética. Isso vai cair na sua prova, tá? Vai cair. Você fez exercícios? Ué. Então vamos continuar. A derivação imprópria é outro tipo de derivação que nós vamos ver aqui. Na derivação imprópria, a classificação morfológica da palavra muda de acordo com o contexto. Então veja bem. Veja bem, quando eu falo assim, Ana Coelho foi aprovado na prova, foi aprovada na prova. A palavra coelho aqui é um substantivo. Concorda comigo? Nós vamos ver ainda. É um substantivo próprio. Todo nome próprio é um substantivo próprio. É ele que difere as pessoas das demais. Eu não estou falando de qualquer uma. Estou falando da Ana Coelho. É um nome próprio, é um substantivo próprio. Agora, quando eu falo o coelho é um roedor, esse coelho aqui é um substantivo próprio? É um substantivo comum. Quando a palavra altera sua classificação morfológica, nós chamamos isso de derivação imprópria. Quando essa classificação é alterada. Veja bem um outro exemplo aqui. E a Bruna, já voltou aqui? Mas vocês não contaram, fofocaram para ela o negócio. Porque eu falei que ela enxuga, não, né? É sério que a Bruna ficou falando de cone? Ai, saca, hein? Não sei porque que ela cismou com isso. Porque quem faz essa brincadeira é um outro professor, Pablo, que a gente cisma, que a gente... O que acontece? Vou ter que explicar só porque está filmando, né? Queima filme. Vocês acham mesmo que eu roubo cone? Não. Lógico que não, nem. Você é doido? O Pablo começou a inventar isso aí a Bruna cisma que é verdade. Mas vou colocar isso onde, né? Primeiro que se eu for pega roubando um cone, já era minha vida. Em segundo lugar, que não tem ué. Ah, tá. Qual é a finalidade? Olha só. O dormitório está bagunçado. A palavra dormitório nessa frase aqui é um substantivo. Não é? Eu estou dando nome a um lugar. Mas e se eu falo assim, Betinha é uma cidade dormitório? Essa palavra dormitório agora, ela é um substantivo? Betinha é qualquer cidade? Não é uma cidade dormitório. Então agora, a palavra dormitório
Vitório, ela não mais está dando nome. Ela está fazendo o quê? Ela está qualificando o tipo de cidade. Então, nós chamamos isso de adjetivo. Tá? Então, houve mudança na classificação morfológica da palavra. A gente chama isso de derivação imprópria. A banca ela tem que dar as duas orações para você poder fazer esse contexto. Agora, ela pode fazer isso aqui também, ó. Sei lá que te dá, não quer meu calor. Vocês têm aula sexta, não, gente? A mata é essa. Bom dia. Prontinho aí? Então, olha só. Quando eu falo ele tem um quê de galã, a palavra que, ela pode ser conjunção, ela pode ser preposição, ela pode ser interjeição, nós vamos ver tudo isso. Mas quando eu falo que ele tem um quê... Você já ouviu esse tipo de expressão? Ele tem um quê de viado, por exemplo. A palavra que, ela aparece aqui após um artigo. Então, essa palavra que, ela vira um substantivo. A classificação normal dela seria conjunção, preposição, interjeição. Mas aqui ela atua como um substantivo. Aí eles não precisam colocar duas frases, você vai ter de saber. Um outro exemplo é o seguinte. A palavra se, ou ela é um pronome reflexivo, ou um pronome passivador, assim como ela pode ser uma conjunção condicional. Aí, o Djavan canta assim, eu fico em 0-0 e ele 1-1. Sabe aquela música? Mas você conhece? Enfim. Tem um refrão da música que é assim, mas você adora o si. Quando ele fala você adora o si, é que a mulher adora ficar no talvez. Não é nem o sim, nem o não. O que aconteceu aqui? Essa palavra si... ela foi substantivada, ela virou aqui nesse contexto um substantivo, porque ela aparece após um artigo. Houve mudança na classificação morfológica da palavra. A esse tipo de mudança, a gente dá o nome de quê? De derivação imprópria. Tá? Próximo tipo de derivação. Ah, Danilo, estou até assim, esqueci o que era.
Não, pode deixar. Muito obrigada, Chuchu. Nossa, muito obrigada. Valeu. Pode mandar todo mundo para cá, ué. Eu vou dar plural de substantivos compostos, substantivo daqui a pouco, mas se quiser, pode vir. Dá não. Sei lá, que me dá, não quer meu calor. Esqueci de tomar remédio de pressão hoje, nem. Aí a pessoa morre e não sabe por quê, né? Tem um piripaque na sala de aula, sabe por quê? Vai para o saco, acorda com a boca cheia de formiga. Vou tomar agora. Então, veja bem. Eu tenho ainda a derivação regressiva. Você pode reparar que todas as derivações que nós vimos até agora, as palavras derivadas, elas são maiores do que quem deu origem a elas. Concorda comigo? Por exemplo, felizmente é maior do que quem? Feliz. Por que ela é maior? Ela é uma palavra derivada e até agora o que nós observamos é que as palavras derivadas são maiores do que quem dá origem a elas. O único momento em que isso acontece num processo invertido é aqui, olha. A derivação regressiva, formam-se substantivos abstratos a partir de formas verbais. Isso aqui a gente tem que saber. Mas veja bem, quando eu falo assim, a caça foi produtiva. A palavra caça, ela é derivada de qual palavra? Caçar. Você concorda comigo que ao invés de a palavra derivada ser maior do que quem dá origem para ela, houve uma redução de tamanho? A gente chama essa derivação, então, de derivação regressiva. Mas é bom a gente saber que um substantivo abstrato, que é caça, foi formado a partir da forma verbal o quê? Caçar. Tá? Então, isso acontece. Agora, a sua boca tem que tomar muito cuidado. Ela tem que falar dessa questão da regressão. Caso contrário, ela tem que dar a palavra e falar é regressão para você falar se está certo ou errado. Qual alternativa está certo ou errado. Porque se você pensar que a caça foi produtiva, eu também posso falar, ele caça todos os dias. Aí vai ser o quê? Quando eu falo, ele caça todos os dias. O que a palavra caça é na frase, ele caça todos os dias? Verbo, né? Então, a palavra caça, ela tanto pode ser um substantivo abstrato, quanto pode ser o quê? E isso aí é uma derivação o quê? Imprópria. É regressiva também? É. Então, a banca tem que pontuar muito bem o que ela quer de você. Outro exemplo aqui. Quando eu falo o ataque, a palavra ataque, ela vem de qual palavra? Atacar. Então, por que eu não gosto que você saiba só que diminui de tamanho? Às vezes pode não acontecer. Tá vendo? Eu tenho um substantivo abstrato, o ataque, que é formado a partir de uma forma verbal atacar. Aí o que acontece? É do mesmo tamanho. Se você contar, são 6 letras para cada um. Houve regressão de tamanho? Não, apesar de chamar derivação regressiva. Por que tem o mesmo número de letras? Porque se a palavra ataque fosse escrita com C, seria assim, atasse. Então, por uma questão de som, a gente fala o quê? Ataque, a gente coloca o QU. Eu fiz a mesma coisa, eu criei um substantivo abstrato a partir de uma forma verbal. Para quem não está entendendo o que é substantivo abstrato e forma verbal, daqui a pouco você vai saber. Tá? Mas era para saber. É, substantivo abstrato a partir de formas verbais. É só a partir de formas verbais. Eu só vou me derivar a partir de formas verbais.
O Atlético perdeu do Tombense ontem. Uai, não é besta não, é? Até onde eu me lembro, eu ganhei a Libertadores. Não me irrita, não. Mas se tem coisa que não me irrita mesmo, é essa questão de futebol. Falo, Zona, eu sou atleticano, mas não me irrita nem um pouco. Entendi. Terminou lá de copiar? Nem, eu vou deixar seu capacete aqui para eu não chutar ele, tá? Oi? Ô, Ney, você tá aqui em mim? Você tá me filmando? Não, filma lá, Ney. Terminou aí? Então, olha só, vamos lá para o processo de composição. As palavras derivadas são aquelas que se derivam de outras. Já as palavras compostas são aquelas que possuem mais de um radical. Então, a partir desse entendimento, nós vamos conhecer os tipos, os processos de composição de palavras. Então, agora eu estou falando de palavra derivada? Não. Veja bem, pé de moleque é uma palavra formada por mais de um radical. Concorda comigo? Beleza. Agora, quando eu falo pé de moleque, há perda de som? Há alteração sonora? Não, não há alteração sonora quando essa palavra foi formada, não é? Não há alteração. Vamos chamar de alteração fonética. A alteração fonética tem a ver com a alteração do som. Quando a palavra é formada e não há alteração fonética, essa palavra é formada por justa posição. A palavra justa posição, é tudo junto, tá? Ela é formada por justa posição. Não é? Justa e posição. E girassol? A palavra girassol ela é formada a partir de quais palavras? Gira mais sol. A perda de som? A alteração fonética? Ah, mas acrescentou um S. Houve alteração de som? Gira-sol. Não. Acrescentou S para não ficar gira-sol. Não é? Beleza. Então, gira mais sol. Não há alteração de fonética, nós chamamos esse tipo de composição, como que chama? Muito bem, justa posição.
Aguardente. Quais palavras que formam a palavra aguardente? Água mais ardente. Nesse caso, você concorda que houve alteração fonética? Eu não falo água ardente. Juntou, não juntou? Ficou o quê? Aguardente. Então, nesse caso aqui, olha, houve alteração. O que é alteração fonética? No som, não é? Houve alteração fonética. Como é que eu chamo isso aqui? Não é mais justa posição. Injusta agora, né? Uhum. É aglutinação. Lembra de deglutir, de engolir. Aglutinação, então, é quando há perda sonora, não é isso? Embora, como é que a palavra embora é formada? Sabia que é assim? Ao invés da pessoa, antigamente a pessoa, ao invés de falar assim, eu vou embora, a pessoa falava, eu vou em boa hora, tá? Então, veja bem, em mais boa mais hora. Houve alteração? Houve mudança de som? Houve. Como é que é chamada então? Aglutinação. Essa aqui é bem mais fácil, não é? E aqui, ó, tic-tac. Essa palavra é formada a partir de quê? De um som. Tic-tac é reprodução de som. Esse tipo de derivação é chamado de onomatopeia. Nós vamos ver isso também em figuras de linguagem, tá? Hoje é que dia, gente, de número? Que segunda-feira foi que dia? Ah, então a gente recebe amanhã mesmo, né? Que às vezes o quinto dia da quinta, né? Só para saber. O dia que recebe. Não conta? Você fica loucamente esperando. Mas e eu sou o quê? Professora. Você já viu professor rico? Só a Bruna. Quem que é rico, vocês acham? Tem professor rico, não? Tem, não. Hã? Agora ele é professor? Não é mesmo? Não é mesmo? Olha só, a palavra calça jeans. A palavra calça jeans, ela é formada a partir de duas línguas diferentes. Concorda comigo? Calça está em português. E jeans? Quando a palavra é formada a partir de duas línguas diferentes, nós chamamos esse tipo de derivação de hibridismo. Híbrido é misturado. Aí você vai ter que pensar o seguinte: como que eu vou descobrir quando a palavra é híbrida? Ué, quando for uma calça jeans assim é fácil, não é? Porque a gente convive com o inglês todos os dias e com o português mais ainda. Então é tranquilo. Aí eu sei que é uma palavra formada a partir de línguas diferentes, né? A partir de idiomas diferentes. Agora, existem palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Ou que a gente nem sabe que é formada a partir do processo de hibridismo. Como que eu vou fazer então, professor? Você vai ler sobre o assunto, né? Lá na sua apostila, várias palavras híbridas. Não tem jeito, você tem que entender de latim para entender de hibridismo. Então, por exemplo, a palavra burocracia é um exemplo de palavra híbrida. Buro é francês. Cracia é formada a partir do latim.
francês mais latim, então eu tenho uma palavra formada a partir de quê? De duas línguas diferentes. Eu chamo isso de hibridismo. Entender de hibridismo só tem um jeito, leitura, tá? Não vou mentir. Open bar é. Valenite. Valenite é hibridismo? O que é Valenite? Não, Valenite não é mulher liberal, não. O que é Valenite? Você sabe o que é? Valenite é quando você negocia com o seu esposo ou com sua esposa uma noite livre, assim, vou sair, vou voltar a hora que eu quiser. E fazer o que eu quiser. A ideia é boa? Eu vou dar um Valenite eterno pro meu namorado essa semana. Eterno. Oi? Jogar moedinha assim, ó. Sabe quando você joga moedinha e fala assim, vai pegar? Mas você joga lá de cima do morro. Isola, vou fazer isso. Eu não, ele, né? Eu não apronto, não. Eu sou um poço de candura. Tá? Vai negociar um Valenite? Pode apagar tudo? É não ou sim? Vamos, vocês ficaram animados com o Valenite, né? Ah, tá. Eu vou falar uma coisa com você, Nen, com muita sinceridade. Se carro bonito fizesse caráter de homem, não é? Tô falando com você não, tô falando com esses bobos aí que estão te suando. Não, não faz diferença nenhuma. Quando uma mulher é independente financeiramente, faz diferença para ela o carro que o homem tem? Piriguete é que gosta de carro, né? Eu gosto é de homem. Não é não, Nen? Você é bobo. Quem gosta de carro é piriguete. Eu gosto é de homem. Oi? O quê? Ah, Ney, sabe o que eu vou comprar? Comprar um fusquete. Preparando para um fusquinha. Deixa ele todo original. E vou andar de fusquete. Olha só, vamos lá? Respira fundo. Dá paz de Cristo pro colega ao lado. Morfologia é o estudo das palavras isoladamente. Agora eu vou conhecer as palavras dentro. Eu olho, leio uma frase e sei quem é artigo, quem é substantivo, quem é adjetivo. Dentro dessas classes de palavras ainda temos várias outras coisas que nós vamos observar. Então, essas classes de palavras... A primeira coisa que eu tenho de conhecer inicialmente é a seguinte. Quais são as classes variáveis e quais são as classes invariáveis? Então vamos ver. Eu vou anotar aqui e vou dar um exemplo de cada uma, tá?
Então, a partir dessa percepção aí de classe de palavras, que nós vamos começar a conhecer um a um. A primeira coisa, vamos ver quem são esses artigos aí, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber antes de ver quem são os artigos é saber quem varia e quem não varia. O que são classes que variam? Por exemplo, ô Nem, você sai à noite. Você, Nem. Nem. Você sai à noite. Você sai à noite para balada. Faz de conta que você ganhou um Vale Night. Estrago? Estrago. Aí você sai à noite para balada, aí você tá bem na balada, tá cantando as minas, chegando nas meninas, aí de repente nenhuma mina te quis mais. Você vai mudar o seu trajeto? Tipo assim, se não tem menina, vai menino mesmo? Lógico que não. Tá fora. Por quê? Por que que ele não vai mudar? Porque ele não é um ser variável, ele é um ser o quê? Então, as palavras variáveis são aquelas que variam em relação ao gênero. Quando eu falar gênero, eu estou falando de quê? Masculino e... Você tem que saber imediatamente. Toda vez que eu tocar no assunto gênero, eu estou falando de quê? Masculino e... Número. Plural e singular. E grau. Aumentativo e diminutivo. Então, as classes variáveis são essas que variam. Por exemplo, o menino... Qual é o feminino de o menino? A menina. Por que que variou? Variou, não variou? O gênero? Por que que variou o gênero? Olha só, porque as duas palavras, elas pertencem a classes o quê? Variáveis, que eu vou mostrar. Agora, invariáveis, as palavras que pertencem às classes das invariáveis, elas não vão variar sob nenhuma hipótese. Por exemplo, eu tenho... Eu comi menos frutas hoje. Existe a palavra menos? Não existe. Por que que a gente usa? Pobre. Né, nem? Você repara se eu ser pobre, você sabe que você é pobre quando você tem um Y no seu nome. Quando sua avó fala problema. Vovó fala problema. Aí eu falo com ela, não é problema. Ela fala assim, então tá bom, problema. Avacalha o trem do mesmo jeito. Mas o que é isso? A descendência é o quê? Pobre. Não tem jeito. Por exemplo, Danilze, existe a palavra menos? O que é isso? A pessoa é rica, olha a cutis. Isso aqui nunca pegou um ônibus na vida. Isso aqui nem Copacabana, nunca entrou no Copacabana, não. Nunca fez um misto. Nunca passou uma roupa. Não sabe nem o que é. Misto quente, é misto quente. Conhece não? O que é? Pessoa rica. Rica, entendeu? Tá? Deixa eu falar. Então, veja bem. O menino. Esse o aqui é um artigo. E a palavra menino, menino está dando nome a um serzinho, não é? Isso é o quê? Um substantivo. Artigo e substantivos, eles estão em qual classe? Que varia ou que não varia? Que varia. Por isso que existe o feminino, que eu posso colocar no plural. Esse A aqui é o quê? Um artigo. E menina é um substantivo. Beleza? Então, nós temos os artigos definidos. E temos também os artigos indefinidos.
E aí, terminou aí já? O que falou? Aham. Quantos anos que tem sua menina? E a menina? Só palhaçada, né? Só palhaçada. Olha só, então vamos lá. Qual é a diferença entre um artigo definido e um artigo indefinido? É o grau de proximidade desses artigos. Como assim? Veja bem, se eu falo assim, o João Ricardo esteve aqui, significa que eu conheço esse João, não é? Não é? Então, quando eu uso um artigo definido, significa o quê? Intimidade. Intimidade no sentido, olha, eu sei do que você está falando. De quem você está falando. Eu conheço esse o João Ricardo. Mas e se eu falo assim, um João Ricardo esteve aqui? Eu sei quem é? Então denota um certo distanciamento. Beleza? Tá. As preposições, elas ligam palavras. Então, nós conhecemos agora os artigos. É lógico que em algumas classes de palavras, nós vamos passar mais rapidamente. Mas, quando eu falar de adjetivo, substantivo, pronome, verbo, numeral e advérbio, a coisa vai ficar mais tensa. Mas mais tensa não, que é fácil. Só que nós vamos prestar mais atenção. Então, veja bem. As preposições, elas servem para unir orações. Tá? E as preposições, vai olhando mesmo, quero ver se você vai olhar na hora de passar. Tá? As preposições, presta atenção aqui. Educação vocês não têm nenhuma, né? Olha só. Ué, que isso? Intimida, né não, amada? Deixa. Preposições são palavras invariáveis que servem para unir palavras. E elas se referem sempre a quem? A verbos. Tá? Então, veja bem. Vai, Nen. Olha só, me presta aqui as carteirinhas. Deixa eu ver os nomes aqui para eu ver o grau de riqueza da sala. Deixar de ser besta. Fica nervoso não, Nenzinho. É Laren ou Loren?
Cadê? Aí. Agora você vê que a pessoa chama Lauren. De onde sua mãe tirou seu nome? Só faltou um Y. Tá brincando? Evaldo Ferreira. Cadê? Pega aí pra mim, né? Israel. Israel é meio rico, assim, né? A pessoa chama Israel, já dá uma diferenciada, né? Eduardo. Ah, porque você tá perto aí, né? Bruno. Uai, os nomes aqui estão bem ricos, não estão, não? Não tem um Cleidson. Lenilton. Aí, Damon. Quem é Damon? Daimon Wesperman. Isso aí, ó. Tem jeito não, Ney. Não tem jeito. Aí é pé vermelho, é Tony. Isso aí não. Daimon o quê? Wesperman. Wesperman. Ah, que é isso? Pessoa o quê? Rica? Vou até lá entregar a mão. Guilherme Rodrigo. Mora em Neves? Tá falando que você é nevense ali. Procurando os nomes aqui de... Lohane, tem Lohane? Lohane Maxwell, com um W e 2 L's. Não dá. Nenhum. É você? Tem nenhum. Agora, você já viu o rico chamando Maxwell? Não, é isso. É Jefferson, com 2 F's. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Minha amiga chama assim, ó. Eliane. Uai, gente, você é doido? Mamãe é mãe solteira, de minha pessoa, né? Quando ela ficou grávida, minha tia, a primeira coisa que minha tia falou, já basta a gente ser pobre. Não vai pôr nome composto nessa menina, não, porque filho de mãe solteira tem nome composto, para aumentar na certidão. Olha só. Quem são as preposições, então? Porque na hora que eu estava falando de preposição, a amada chegou, vocês não prestaram atenção em nada, estavam olhando para a menina. Então, vamos lá. Ué. Aqui, vocês têm que olhar despistadamente, gente. Falta de educação, assim. Parece Zé dentro d'água, nunca viu, ué. Só dá uma olhada assim, ó. Que isso, ué? Boi na rua? É. Uriel é de rico? Você é doido, Ney? Ah! Tem jeito não, Ney. Olha só, as preposições, elas servem para quê? Você tem que saber, que eu já falei 3 vezes aqui. Elas ligam palavras e se referem a quem? A verbos. As preposições estão em qual classe de palavras? Variáveis ou invariáveis? Oi? Muito bem. Então, olha só. Refiro-me a mulheres sérias. Então, veja bem. Esse A aqui, eu tenho de saber se ele é um artigo ou se é uma preposição. E a sua banca cobra isso. Porque artigo nós já vemos que tem o a, os as. As preposições quem são? Ai, professora, eu não sei quem são as preposições. Não. O que eu tenho que fazer? Decorar. Porque o concurseiro ele tem que saber quem são as preposições. Tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, ao. Mas nós vamos ver. Tá? Pelo, no, na. Agora a gente vai ver isso, principalmente em transitividade verbal. Mas na sua apostila deve ter uma lista das preposições, então o seu para-casa de hoje é esse, eu quero conhecer as preposições. A gente parte do pressuposto que a pessoa já viu preposição a vida inteira e a gente está num cursinho que em 3 meses, menos de 3 meses, nós vamos ter que ver a gramática inteira. Tá? Então não é... Nós temos que observar isso, prestar atenção nisso, você também tem que correr atrás. Mas as preposições são palavras que se referem a verbos e são principalmente o quê? Invariáveis. Então, a sua banca pode grifar o A e perguntar se isso é um artigo ou é uma preposição, porque é o momento em que as duas o quê? Coincidem. Então, veja bem, refiro-me a mulheres sérias. Para eu saber se isso é artigo ou preposição, você consegue perceber que esse A está referindo-se a refiro-me? Não é? A outra coisa, as preposições são variáveis ou invariáveis?
Então, se eu trocar o que aparece depois, a palavra homens, nós já vimos que com o artigo, o que acontece? O artigo muda, não muda? O menino, a menina. Então, se esse a for artigo, ele vai ter que mudar também, não vai? Então, veja bem. Refiro-me a mulheres sérias. Refiro-me a homens. Variou? Apareceu antes de uma palavra masculina e não mudou, não é? Se não mudou, esse a aqui é artigo ou preposição? Preposição, porque artigo varia. Não tem crase, professora? Não. Antes de palavras no plural, não tem crase. Não. Só se o A estivesse no plural. Oi? Tem que estudar, né, Ney? Olha só, conheci a sua mãe ontem. Esse A aqui, vamos ver se esse A se refere ao verbo. Quem conhece, conhece alguém. Aí, se você troca sua... Como que eu fiz? Como que eu tenho que fazer? Trocar por uma palavra correspondente masculina. Seu. Como que eu falo? Conheci a seu pai? Conheci? Variou? Então, se varia, é preposição? É artigo, não é? Então, por exemplo, olha, quando eu falo assim, gosto de suco, eu estou unindo duas palavras, não estou? Eu sou uma o quê? Preposição. Olha só. Tenho que acordar cedo. Quantos verbos tem aqui? Tenho e acordar. Isso aqui são as orações subordinadas que nós vamos ver adiante, tá? Que é o período composto. Mas esse que aqui, ele está unindo duas orações. O que são duas orações? Eu conto o número de orações pelo número de quê? De verbos. Essa é a função das conjunções. As conjunções servem para unir orações. Esse que aqui é uma conjunção. Na oitava série, a gente decorou a lista de conjunções nas orações subordinadas. Mas, porém, entretanto, todavia, ou, ora, quer, pois. Lembra disso? Então, porque... As conjunções, então, elas servem não mais. As conjunções, elas não unem as palavras, elas unem o quê? Orações. Quer ver mais conjunções? Na minha família tem um menino, que é meu primo segundo, assim, que ele chama Dan Christman da Silva. Qual que é seu último nome? Hã? Colin? Não, então você é americano de verdade. É só o nome? Lindsay, Suelen. Não. Não dá não, nem. Não dá.
Veja bem. Olha só, almocei e estou com fome. Eu estou unindo duas orações, não estou? As conjunções, elas me dão essa sensação. Olha só, quando eu falo almocei e estou com fome, eu tenho uma sensação de oposição, não é? Quando eu almoço, a ideia é que eu esteja o quê? Satisfeito. Se eu almoço e estou com fome, eu tenho aqui uma sensação o quê? De oposição. Isso acontece com o mas também, ó. Almocei, mas estou com fome. Ó, mais. Que isso, gente? Tô tipo pobre. Eu sou pobre. Almocei, mas estou... Mais é tenso, hein? Mas é só adição. Almocei, mas estou com fome. O que é isso? Oposição. Vai conversando fiado enquanto escreve, dá uma nota. Oi? Vamos ver esse negócio do mas, aproveitar. Quando a gente fala almocei, mas estou com fome, é sintoma de pobreza. Aí você pode pegar sua carteirinha de pobre lá fora. Por exemplo, eu vou, mas vou voltar cedo. Você é doido? Eu vou, no entanto, voltarei cedo. Isso é mas. Isso é oposição. Sempre que indicar oposição, eu uso mas. Esse mais, só se for adição. Por exemplo, eu almocei mais hoje do que ontem. Não dá ideia de adição? Então eu uso mais. Lembra disso, adição mais. Se for oposição, eu só posso usar o mas. Tá? Eu trabalho muito, mas ganho pouco. Não é oposição? Isso é oposição. Então o que acontece? Eu vou falar mais? Não. Tá? Então veja bem. As conjunções, elas me dão essa ideia, elas mostram para mim se a questão está dando ideia de oposição, se dá ideia de adição. Choveu, pois a rua está molhada. É uma explicação, não é? Concorda comigo? E essa explicação ela aparece a partir da palavra pois. A palavra pois é uma conjunção. Nós já vimos que conjunção, elas unem o quê? Orações, né? E eu conto o número de orações a partir de quê? Do número de verbos. Nós vamos conhecer as conjunções principalmente quando estivermos estudando o período composto. Aquelas orações subordinadas, lembra? Substantivas, adjetivas, adverbiais. Tá? De quê? A diferença entre o mas e o mais é que o mas vai me indicar sempre a ideia de oposição. E mais é a ideia de adição, olha. Almocei, mais arroz do que devia. Esse mais aqui me dá a ideia de adição, tá? Agora, olha só, dormi, mas estou com sono. Se eu durmo e ainda estou com sono, isso dá a ideia de quê? De oposição, não é? Então, sempre que for uma conjunção é mas, não é mais não, tá? Oi? É de adição, né? É. Nós vamos ver isso daqui a pouco. São sempre. Sempre será assim. Bom, substantivos são palavras que nomeiam seres, coisas, sentimentos.
Nós vamos ver várias coisas aqui, várias observações nós veremos em relação a esses substantivos. Então, veja bem. Isso aqui se chama caneta. Se chama caneta por quê? Porque uma hora na vida, alguém deu um nome a isso. Qualquer nome que eu dê a qualquer coisa, eu chamo de substantivo. Por exemplo, o amor está em falta hoje. Então, quando eu falo o amor está em falta hoje. Amor é o quê? Eu estou dando nome a um sentimento, não estou? O amor, então, é um substantivo. Tudo que nomeia é substantivo. Dentro dos substantivos, nós temos classificações de substantivos. Tá? Então, por exemplo, um substantivo próprio. Tá. Substantivo próprio, por exemplo, é um substantivo que ele serve para classificar uma pessoa diferentemente das demais, ou uma coisa. Então, o substantivo próprio é um substantivo que vai diferenciar a pessoa das outras, ou uma coisa das outras. Olha a diferença quando eu falo assim, olha. Quando eu falo rua, quando eu falo aluno, isso é um substantivo comum. A palavra rua, ela designa vários seres iguais. Concorda comigo? Existem várias coisas iguais. Existem várias ruas. Quando eu falo aluno, existem vários alunos. O que eu faço para diferenciar um aluno dos demais? O nome. O que me diferencia das outras pessoas é o nome. Então, por exemplo, olha a diferença entre falar aluno e falar Maxwell. Como que é com W, né? É diferente, não é? Esse Maxwell aqui está dando nome a um ser, diferenciando-o dos demais. Mesma coisa se eu falar assim, ó, ao invés de eu falar só rua, eu falo Rua Limoeiro. Quem mora na Rua Limoeiro? Turma da Mônica. Agora não é comum mais, agora é um nome o quê? Próprio, eu dou propriedade a você. Por isso que quando você vai à Casa Bahia preencher a ficha, para você tirar um móvel lá, as prestações, as prestações, o que você faz? Você preenche uma ficha. A primeira coisa que está escrito na ficha é o quê? Nome próprio. Porque o nome próprio é aquele que te diferencia dos demais. Tá? Substantivo simples é aquele que possui apenas um radical. A gente já sabe o que é radical, não sabe? Quem não sabe o que é, menino? Não sabe. Não sabe o que? Radical é a parte fixa da palavra, não é isso? Então, veja bem, um substantivo simples. Eu falo assim, a palavra pedra. A palavra pedra é um substantivo simples, né? Tem mais de um radical? Tá. E se eu falar assim a palavra pedra sabão? Quantos radicais ela tem? É um substantivo o quê? Composto. Tá? Você não confunda, pelo amor de Deus, substantivo composto com substantivo derivado.
Substantivo composto, ele tem mais de um radical. Então, por exemplo, pedra, sabão é um exemplo. Girassol, pé de moleque. Tem que ter mais de um radical. Girassol tem quantos radicais? Formado a partir de quais palavras? Gira mais sol. Tá? Agora, o substantivo derivado é aquele que se deriva de outras palavras. Então, da mesma forma que a palavra pedra é um substantivo simples, a palavra pedra, ela pode ser primitivo? Primitivo é aquele substantivo que dá origem a outras palavras. Então, me fala uma derivação da palavra pedra. Pedregulho. Pedrinha. Pedreiro. Tem mais de um radical? Não. Ela é apenas uma palavra o quê? Porque se tiver mais de um radical, como é que chama? Composto. Agora, você cuidado, que outro dia um aluno falou assim, ô professora, a palavra eternamente é um substantivo composto, né? Tem dois radicais essa palavra? A pessoa falou assim, não, porque a palavra eternamente, ela é formada a partir da palavra eterna mais mente. Aí eu falei assim, ô filho, mas o significado da palavra eternamente não significa mente eterna, não. Então, isso não é formação de palavras compostas, não. Então, se for assim, detergente é palavra composta também. Detergente significa detergente. Entendeu? Você tem que ver o significado da palavra, ao invés de você ficar falando bobeira. Tá? Agora, nós temos os substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos, eu gosto bem de falar deles, porque a gente aprendeu errado na escola. Eles nomeiam seres e coisas reais ou imaginários. Porque na escola você aprendeu que a palavra Deus é um substantivo o quê? Concreto ou abstrato? Está errado, né? Não é abstrato. Veja bem, Deus é um substantivo concreto. Ar é substantivo concreto. Fada é substantivo concreto. Gnomo. Mas não existe, ué. Você não sabe, dependendo da quantidade de chá que a pessoa toma? Minha filha, né? Depende do grau de loucura da pessoa, né, não? Pedra é? Olha a pedra aparecendo de novo. Então, quer dizer que uma palavra ela pode estar em várias classificações? Pode. A palavra pedra, vamos ver. Palavra pedra é substantivo próprio? É comum? Não? É, não é? É simples? É composto? É concreto? É primitivo? Tá vendo? A mesma palavra ela pode se enquadrar em várias classificações do substantivo. Não há problema algum. Agora você tem que reparar o seguinte. Se ela for primitiva, ela vai ser derivada? Entendeu? Se ela for simples, ela vai ser composto? Não. Tá? Então, veja bem. Deus, ar, fada, gnomo, pedra, isso tudo é substantivo o quê? Concreto. Quem são os substantivos abstratos, então, professora? Vamos ver. Guarda isso aqui, ó. Saques. Ah, mas não tem o U, não. Deixa de ser chato. Só para você guardar. Saques. S-A-Q-E-S. Os substantivos abstratos, eles nomeiam sentimentos, amor,
ódio, ações. Olha só. Houve um incêndio na Avenida Antônio Carlos. A correria começou por volta das 6. A palavra correria está nomeando uma ação, não está? Então, nesse caso, a palavra vai ser o quê? Um substantivo. A correria. Qualidades. Qualidade, por exemplo, chatice. Beleza. Quando seu namorado fica chato, o que você faz com ele? Apresenta a porta de saída, né, não, nem? Estado. A vida de fulano foi bonita, a morte trouxe tristeza para todos. Para de conversar, inferno. A morte de fulano trouxe tristeza para muitos. E por último, sensação. É estado. Sensação, frio, calor. Então, beleza? Os substantivos abstratos são esses, ó, sentimento, ação, qualidade, estado e sensação. É chatice. Chatice é a qualidade de quem? Do chato. Ou tem, mas eles falaram que vai demorar um pouco hoje. Por causa que a filmagem começou depois. Entendeu? Quer ver? Quanto tempo que nós temos aí de aula, amigo? É. Ai, ai. Nós ainda temos os substantivos uniformes e os substantivos biformes. Quem são eles? Substantivos biformes. A própria palavra já diz. Duas formas. Bi não são dois? Bissexual é a pessoa que gosta de quantas pessoas? Quantas pessoas é ótimo, né? De dois tipos de gêneros, né? De homem e de mulher. Eu vi uma entrevista ontem, eu fiquei rindo demais no Face, um aluno mandou para mim, que o jornalista chegava perto da pessoa e falava assim, você é heterossexual? Aí a pessoa, não, Deus me livre. A pessoa não sabe nem o que é heterossexual, nem. Aí, então você é homo? Aham. Aqueles velhos, engraçado demais, ri demais. Olha só, substantivos biformes. Uma forma para cada gênero. Então, por exemplo, também, menino. Existe outra forma no feminino? Existe menina, não é?
Substantivos biformes são esses, uma forma para cada gênero. Agora, os substantivos uniformes. Quando eu uso uniforme, eu fico igual a todo mundo? Fico, não é? Uniforme significa uma forma para os dois gêneros. Quem são esses substantivos uniformes? Dentro dos substantivos uniformes, nós temos os epicenos. Epicenos, os substantivos epicenos são aqueles que nomeiam plantas e animais. Então, por exemplo, mas possuem apenas uma forma. Então, por exemplo, onça. Qual é o masculino de onça? Aí o povo fala, masculino de onça, leão. Ah, é, nem? Tem onça fêmea e onça macho. Não é uniforme, é uma única forma para os dois gêneros, não é isso? E planta? Tem planta fêmea e planta macho também. Mamoeiro. Tem mamoeiro fêmea e mamoeiro macho. Então, se a banca perguntar se menino é um substantivo epiceno, você já pode matar que é bicho. É? Não. Porque os substantivos epicenos, eles nomeiam quem? Plantas e animais. Qual música que eu tô na cabeça? Não. Deseja a todas inimigas vida longa. Toda hora esse trem passa. Beijo no. Comum de dois. A própria palavra já diz comum de dois. Comum aos dois gêneros, tá? Então, me dá um exemplo de uma palavra que é comum aos dois gêneros. Por exemplo, olha. Dentista. A palavra dentista, existe dentisto? Como é que eu diferencio dentista se ele é homem ou se é mulher? O artigo eu falo ou dentista ou a dentista. Mas é uma palavra que é comum aos dois gêneros, não é? Beleza. Ainda assim, depois do comum de dois, existem os sobrecomuns. Os sobrecomuns, não adianta eu nem colocar artigo, não. É além do comum. Por exemplo, se eu falo assim a palavra testemunha, eu falo somente o quê? A testemunha. Não existe o testemunha, não existe? Vítima. Eu falo apenas o quê? A vítima. Eu falo o vítima. O que que vai me mostrar se
é um homem ou se é uma mulher? O contexto. Porque se eu falo assim, olha, a testemunha estava grávida de 6 meses. É homem ou mulher? É uma mulher, homem fica grávido? Ainda não, né? Vai sair menino por onde, né? Também. Hum? A dentista? Se tem crase nesse A? Não, isso aqui é um artigo apenas. A dentista ou dentista. Não, a dentista vai começar o trabalho amanhã. Não. Agora eu posso colocar crase se for assim, entregue o documento à dentista, aí vai ter crase. Isso vai depender do contexto. A palavra presidente, o que acontece com a palavra presidente? Não, ela não pode ser, ela é um ou outro. Porque o que acontece? Antigamente, ela era comum de 2. A presidente ou o presidente. A Dilma, ela resolveu que agora pode ser o quê? Presidente ou presidenta. Aí ele vai ser uniforme? Não, vai ser o quê? Biforme. Presidente ou presidenta. Não vai cair na prova. Por quê? Porque se cair, cabe os dois, entendeu? A Dilma que resolveu que agora pode. Então, tanto faz você falar presidenta como falar a presidente. Eu prefiro falar a presidente. Não existe doenta, não existe residenta, não existe pacienta, né? Então, assim, inventa moda, inventa moda. Já dá para fazer, vou mudar aqui. Vai. Não tem quase nada para fazer aqui no país, né? O povo não morre de fome, não é? A saúde está excelente. Mentira. Ah, nem. Não vai. Como é que funciona o plural de substantivos? Veja bem, não vou mentir. Qual é o plural da palavra cidadão? Plural. Olha só, a palavra cidadão, o plural é cidadãos. Por quê, professora? Ou nem? Não é cidadãos, não. Você fala cidadãos? Oi? É sério? Agora a palavra ancião, qual é o plural? Pode ser anciões, pode ser anciães ou pode ser anciãos. O que eu vou fazer da vida então, professora? Eu pergunto, o que você vai fazer? Ler. Então, porque isso tem a ver com o quê? Com o fato da palavra ser derivada de uma outra língua. Entendeu? Então, tem umas palavras que terminam com otil, que o plural é ãos. Mas, por exemplo, anão. Qual é o plural de anão? Anões. Então, isso varia de quê? É conhecimento de mundo mesmo, é treinamento. Por isso que na 4ª série a gente ficava estudando aqueles plurais. Mas olha só. Por exemplo, pensa comigo aqui. Quando eu falo, anõezinhos. Ah, tá. Se eu falo assim, uma vez, qual é o plural de vez? 2 vezes. A palavra terminou com letra Z, não terminou? Eu acrescentei o quê? S. Então, vamos ver qual é o plural de gravidez. Por que não tem? Qual é o plural de gravidez? Se vez terminou com Z, eu acrescentei S, eu faço a mesma coisa com gravidez. Acrescento o quê?
Eu tive uma gravidez, mas tem mulheres que tiveram mais de uma. Tem mulheres que tiveram o quê? 2 gravidezes. É da Coreia. Não vou mentir, não. Não vou mentir. Da Coreia, você tem que saber. Tem que ler, tá? Tem que ver, plural. E na sua boca costuma cair, tá? Não, isso aí, meu filho, é regra e nós vamos ver todas. Então, o que você vai observar? Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, ela termina com R, não termina? Qual é o plural da palavra amor? Você tem um amor ou mais amores? Não mente, não. Porque você tem 2 filhos e mais a esposa? A palavra amor, o plural é amores. Eu acrescentei o quê? O plural é amores. Eu acrescentei S. E a palavra caráter? Ela termina com R também. Caráteres? Não, a gente coloca com C. Caracteres. Esse C aqui é um caso especial. É de característica. Tá? Eu acrescentei o quê? S. Na prova da Polícia Militar, ano passado, caiu diminutivo absoluto sintético de homem. Homúnculo. Homúnculo. Tem regra para isso? Não, você tem que fazer o quê? Ler, nem tem que ler. Não vou mentir não, entendeu? Não dá pra gente ficar fazendo ditado assim. Vamos fazer um ditado. Homúnculo, diminutivo. Absoluto, sintético, na prova da Polícia Militar. Por exemplo, oi. Os caracteres dos homens divergem de acordo com as pessoas. Os caráteres. Você acha que é caráteres, né? Caracteres. Vem de caracteres de letra mesmo. Por exemplo, olha só. Qual que é o diminutivo de pé? Pode ser pé pequeno. Não é? Esse é diminutivo aqui, analítico. Mas eu posso sintetizar. Se eu sintetizar pé pequeno em uma palavra só, como é que fica? Pezinho. Não é? Então, o que acontece? Se eu sintetizar, esse diminutivo vai ser um diminutivo o quê? Sintético. Tá bom? Então, o diminutivo de homem, o sintético, o absoluto sintético, não é homenzinho, é o quê? Homúnculo. O absoluto sintético é um homúnculo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou chorar ou cortar os pulsos? Não, você vai ler sobre o assunto. Tá? Não é mais fácil cortar os pulsos, não. Isso vai depender da palavra. Vou mostrar para vocês depois. Perde e acrescenta Z, né? Na próxima aula, eu trago curiosidades para vocês. Sabe, curiosidades assim, umas palavras que a gente acha que são femininas, mas que na verdade são o quê? Masculinas. Por exemplo, se você fala assim, eu saí hoje à noite e não peguei nem gripe. É que seu moral está baixo e não sua moral. A gente fala assim, coisa, né? Nossa, sua moral está baixa, hein? Não existe isso. É seu moral está baixo. Existe a moral quando significa o quê? Bons costumes. Por exemplo, a moral prevalecerá nessa sala. Tá? Agora, como é que a gente faz para saber? Você tem que guardar. Na próxima aula, eu vou trazer listas para vocês desses plural, com diminutivo, tá?
mais algumas curiosidades aí, eu prometo que eu trago. Agora, veja bem, existem também o plural de substantivos compostos. Esse eu posso trabalhar com regras, graças a Deus, não é? Então, beleza.